Oi, pessoal que acompanha o canal do Templo. Meu nome é Caio e esse é o giro de notícias de inovação dessa semana. A primeira notícia que a gente pega é vindo aqui do Olhar Digital, uma notícia internacional, mas essa versão Olhar Digital garante leitura em português. É o lançamento da plataforma ChatGPT Enterprise. A gente já tinha falado sobre isso aqui, quando eu falei sobre se o ChatGPT estava com dificuldades econômicas, já que tinha queda de número de usuários, e tinha reforçado a ideia de que o importante para o ChatGPT é muito menos o número de usuários e muito mais que as pessoas utilizem no seu dia a dia de trabalho. O que interessa para o modelo de negócios da OpenAI é que as pessoas utilizem cotidianamente, em especial com suas atividades laborais. Me mandar e-mail, fazer... Bom, a lista de coisas que o ChatGPT pode fazer no seu trabalho é imensa. O ChatGPT Enterprise promete ser extremamente mais rápido, de garantir uma cota de uso da inteligência artificial muito maior. Também promete garantir que as suas conversas fiquem salvas por muito mais tempo, garantindo um prompt muito mais especializado e alguns outros features a mais, inclusive uma personalização maior. Pode ser bastante interessante para empresas e acredito eu que será um grande sucesso no mercado. Se você tem interesse em aplicar ChatGPT melhor na sua empresa, aprender a automatizar rotinas do seu trabalho, quais são os prompts ideais e como você deve utilizar de forma segura e eficiente, para não dar vexame, o Tempo tem produtos para você, é só entrar no nosso site. A nossa segunda notícia do dia já é um pouquinho para desopilar, um pouquinho nas nossas notícias cômicas. É aqui demandada pela UOL, pela Tilt da UOL. Gangues suecas usam Spotify para lavar dinheiro. Aí, o caso é o seguinte, é até meio complicado de entender como é que elas fariam isso, mas elas criavam bandas falsas, davam upload nas próprias músicas e pagavam robôs para ficarem indo no site e ouvindo essas músicas, baixando essas músicas. E aí, por conta do grande número de robôs, grande número de contas falsas que iam lá ouvir as músicas, o artista recebia dinheiro. E assim eles lavavam o dinheiro que eles recebiam de drogas, tráfico de armas, etc. O caso foi descoberto pelas autoridades, obviamente já está sendo investigado. Imagino que o Spotify tenha banido todo mundo, apesar da reportagem não ser clara sobre o assunto. Não é exatamente o primeiro caso da ideia de transformar a remuneração de conteúdo de YouTube, Spotify e outras plataformas de streaming em lavagem de dinheiro. Na verdade, um dos casos mais sérios desse envolveu a Al-Qaeda, que utilizou do YouTube na época para faturar dinheiro a partir do uso de imagens, de filmes, etc., de outras pessoas. E isso gerou o que foi chamado de Armageddon, como as empresas começaram as empresas anunciantes começaram a se preocupar com o dinheiro delas estarem indo para esse tipo de atividade, o YouTube baixou o sarrafo, baixou regras cada vez mais duras sobre os produtores de conteúdo. Ao longo do tempo também ele aproveitou para espremer as finanças dos produtores de conteúdo. Ao longo desse Armageddon, você teve vários produtores de conteúdo para o YouTube que faliram, o mercado se concentrou muito, se tornou uma grande pirâmide ainda cada vez mais intensa. Mas se você não sabia dessa história, o Armageddon não foi só o YouTube resolvendo que deveria lucrar um pouco mais em cima da sua própria plataforma, mas principalmente uma reação a um caso bastante similar de lavagem de dinheiro a partir de uso de remuneração de conteúdo. A terceira notícia, não é exatamente uma notícia, mas não deixa de ser algo interessante, está no Brasil o Evgeny Morozov, que é um bielorrusso teórico da tecnologia e da inovação do mundo digital. Eu tive na palestra dele na FGV, eu recomendo a todos que possam assistir, busquem a palestra dele, mas ele está anunciando o podcast dele, sobre o que ele chamou de Santiago Boys, é o projeto CyberSim, que foi um projeto feito durante o governo Allende, nos poucos anos que o governo Allende durou, de tentativa de construir uma inteligência artificial para a participação democrática na produção. O caso é bastante interessante, o podcast é muito interessante para quem entende inglês. As palestras dele estão sendo em português. Se você procurar essa palestra da FGV na internet, você vai achar ela em português.
porque aparentemente, se você mistura bielorrusso, italiano e espanhol, fica muito fácil aprender português. Ele aprendeu em uma semana como falar português bastante bem. Recomendo a todos que assistam esse podcast e, se puderem, essa palestra também. Bem, gente, essa notícia é delicada e tem de tudo, mas eu acho que era bem importante a gente abordar. Ela veio aqui, oferecimento da Wired. O ultimato para retornem ao escritório da Grindr é aquele Tinder LGBT, cortou um grande número de vagas das pessoas em que trabalhavam lá. O que aconteceu? Deixa eu contar essa história com calma. A Grindr estava há um tempo funcionando em sistema híbrido e remoto. E ela também estava com um processo de formação de sindicato entre os seus trabalhadores. 2 semanas depois que as pessoas entraram no sindicato, o CEO da empresa ordenou que todo mundo voltasse para casa, voltasse para o escritório, o sistema remoto fosse removido, fosse acabado, e ofereceu até um pagamento para caso as pessoas que tivessem que se mudar e tudo mais, mas obrigou todo mundo a vir para suas sedes, que ficam em 3 cidades americanas. O que resultado foi que a maioria uma grande parte das pessoas se recusaram, pessoas que não moravam nessas 3 cidades, e por conta disso foram imediatamente demitidos. E aí entra várias discussões. A primeira, o sindicato fala, eu acredito que tenha um fundo de verdade, que numa situação de aumento de casos de transfobia e homofobia, você retirar as pessoas das suas bases de suporte pode ser bastante complicado. E fazer isso de supetão, sem negociação e por aí vai, é bastante autoritário. Essa é uma defesa que os trabalhadores fizeram. Outra coisa que tem se argumentado é que, possivelmente, na verdade, o objetivo era diminuir o quadro de funcionários. Se você está disputando com os seus trabalhadores pelo valor dos salários dele, como é o caso de você ter uma sindicalização, uma ameaça de greve, que é o que estava acontecendo, você reduzir sua força de trabalho pode ser uma forma de reduzir o pleito do outro lado e, principalmente, evitar que essa negociação aumente muito os custos. Além disso, claro, a gente está vivendo uma série de demissões no Vale do Silício, empresas de tecnologias, ligadas à não rentabilidade de boa parte desses aplicativos. As plataformas enfrentam problemas reais de giro das suas atividades, em especial porque boa parte delas vivia deficitárias, na promessa de um dia se tornarem superavitárias. É um modelo começado pela Amazon, no qual passou uma década dando prejuízo até se tornar a maior empresa do mundo. Então, é uma promessa de que essas empresas que ganham visibilidade com seu balanço negativo, uma hora conseguirão dar certo, e isso começou a ser desconfiado como, não, está demais. E várias empresas não conseguiram refinanciar suas dívidas enquanto em dificuldades. Por último, entra a discussão sobre trabalho remoto. No pós-pandemia, a gente teve uma manutenção dos trabalhos remotos. Aqui no Tempo, a gente acredita e ensina que as pessoas devem ter modalidades híbridas, que as tarefas que são necessárias serem presenciais são raras e importantes quando serem realizadas presenciais, mas que, essencialmente, boa parte do trabalho pode ser feito remotamente. E que isso deve ser feito com uma preocupação de qualidade de trabalho remoto, tanto qualidade da vida no trabalho, ou seja, as pessoas ficando bem e felizes onde estão trabalhando, mas também qualidade do trabalho remoto, ou seja, não haver perda de eficiência e perda de contato criativo entre os funcionários. A gente ensina isso, se alguém quiser um produto sobre isso, entre em contato com o Tempo no nosso site, mas principalmente a gente acredita nisso. A gente acredita que um trabalho remoto pode ser mais eficiente, que a pessoa deve ter a liberdade de escolher onde trabalha, que a tecnologia já permite essa liberdade. Por conta disso, a gente entende de onde vem, mas desconfia bastante desses pleitos de retorno ao trabalho imediatamente. Acho que isso existe muitas vezes por conta de uma dor que grandes empresários têm, de empresas, líderes de organizações muito grandes têm, de uma certa perda de visibilidade quando as pessoas não estão trabalhando juntas ali, mas que essa dor também é ilusória, porque a gente sabe que dá para confiar na ampla maioria de seus funcionários e dá para construir métricas que não envolvam estar na frente do computador
sendo vigiado por alguém para saber se um trabalho foi feito e bem feito. Se quiser saber mais sobre trabalho remoto, a gente tem bastante material, tanto no nosso site quanto no nosso YouTube. Galera, essas foram as notícias da semana. Se você gostou, dá um like, se inscreve, aperte o sininho. Semana que vem tem mais. E não se esqueça de seguir o Tempo nas redes sociais, Twitter, Instagram, LinkedIn, dá uma olhada no nosso site. E se você quiser, pode me seguir no Twitter, @chapiscoprêmio. Semana que vem tem mais. Um abração.